Bem, pessoal, dando continuidade a lipídios, hoje nós vamos ver a segunda parte e vamos começar falando de ácidos graxos. Os ácidos graxos são ácidos orgânicos e, por ser ácidos orgânicos, tem esse grupo funcional C dupla OH, C dupla OH. E esse grupo, né, ele é chamado de carboxila, que é a carbonila ligada à hidroxila. Então, a carbonila ligada à hidroxila. E essa carboxila confere aos ácidos graxos as propriedades ácidas. Além disso, eu tenho um lado que eu chamo de cabeça, que é um extremo oxidado, e por ser oxidado, ou seja, por conter oxigênio, é polar. E por ser polar, ele é hidrofílico. Já o outro lado, que é uma cadeia longa hidrocarbonada, que só tem carbono e hidrogênio, ela é apolar, e por ser apolar, ela é hidrofóbica. Então a gente chama isso aqui de cauda, e essa cauda é o que a gente chama de a região hidrofóbica. Eu posso começar a contar esses carbonos dessa cadeia hidrocarbonada a partir do extremo oxidado ou a partir do extremo hidrofóbico. Se eu for usar número, eu vou escrever assim: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e assim por diante até o extremo hidrofóbico. Mas eu posso contar esses carbonos a partir da carbonila também, usando letra grega. Então eu ponho aqui o carbono alfa, o carbono beta, o carbono gama, o carbono delta, o carbono epsilon e assim por diante até o final da cadeia. Mas existe uma outra maneira de contar esses carbonos a partir do extremo hidrofóbico. E aí a gente põe a letra ômega. Então esse aqui é o carbono ômega 1, carbono ômega 2, carbono ômega 3, carbono ômega 4, carbono ômega 5 e assim por diante. Então, olha bem, essa molécula de ácido graxo, ela na verdade ela tem duas afinidades diferentes com a água na mesma molécula. Um lado que interage com a água, que é o extremo oxidado ou a cabeça, e o outro lado, que é a cauda, que é hidrofóbica. Então, moléculas que têm duas afinidades opostas com a água na mesma molécula, a gente chama de anfifílica. Anfi, duas, filia, amizade. Duas amizades com a água. Um lado que interage com a água e a cauda que não interage com a água. Bem, os ácidos graxos, eles podem ter uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. Eu digo cadeia saturada quando ela está saturada de hidrogênio. Observe esse exemplo. Eu tenho aqui dois carbonos ligados entre si por uma ligação simples, uma ligação sigma. Observando o número de carbono, o número de hidrogênios ligados a esses carbonos, eu tenho 6 de um lado, 3 de um lado e 3 do outro. Ou seja, eu tenho um máximo de hidrogênio. E por isso eu digo os dois carbonos eles estão saturados de hidrogênio. Ou seja, com o número máximo de hidrogênio. Quando eu retiro um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro, eu tenho de um lado um elétron de valência e do outro também. Eles vão se vão
vão ser compartilhados pelos dois átomos, formando a ligação π. E aí eu tenho uma ligação dupla. Então, a ligação dupla, ela é formada pela retirada de hidrogênio. Então, eu digo que a cadeia que possui dupla ligação, ela não está saturada de hidrogênio. Então, a cadeia saturada, ela só tem ligações simples, e a cadeia insaturada, ela tem ligações duplas. As cadeias saturadas, elas são flexíveis. O que significa esse termo flexível? É o seguinte, elas se associam uma com a outra, elas se juntam uma com a outra através da interação hidrofóbica. Então a água vai tentar juntar essas moléculas porque ela não tem afinidade com essa parte da molécula, que essas são as caudas. No entanto, se olhar, como as cabeças são polares e possuem um mesmo polo, a tendência então vai ser tentar afastar essas moléculas devido à repulsão entre as cabeças. Então, na cabeça eu tenho repulsão, que tende a separar as moléculas. No entanto, a água, ela tenta juntar essas moléculas devido ao efeito hidrofóbico. E aí, essas moléculas, geralmente de membrana, elas vão ficar oscilando. Isso por causa da repulsão na cabeça e o efeito hidrofóbico nas caudas. E esse efeito hidrofóbico, ele tende a juntar essas moléculas numa disposição mais estável, de baixo gasto de energia. Então ela vai ficar nessa dualidade aí. Uma repulsão e, ao mesmo tempo, a água vai tentar juntar isso na tentativa de gastar menos energia. E com isso, essas cadeias elas vão ficar oscilando. Observa. O efeito na cabeça tende a separar elas, mas ao mesmo tempo a água, através do efeito hidrofóbico, tenta juntar. Então elas vão ficar oscilando. É o que a gente observa aí. Quanto ao nome dos ácidos graxos, em sua maioria, esses nomes estão associados com a sua origem ou a sua função. Por exemplo, o ácido valérico, ele é proveniente da raiz de uma planta denominada valeriana. Então, por isso que a gente fala ácido valérico. Então, nesse caso, o nome ele está associado à sua origem. O ácido caproico é encontrado nas cabras, também está associado à sua origem. O ácido láurico vem de laurus, que significa louro, que é louro, que é o tempero que a gente usa geralmente nos alimentos. O ácido palmítico, ele recebe esse nome porque vem de uma palma, óleo de palma, que é o óleo de coco. Bom, o ácido butírico, então alguns exemplos aí. O ácido butírico, então essa estrutura aqui que a gente observa aqui já é uma primeira tentativa de classificar eles de uma forma sistemática. Então lá, C4,2.0 significa o quê? Que eles têm 4 carbonos na cadeia hidrocarbonada e nenhuma ligação dupla, ou seja, ele é saturado. Observa, onde você encontra esse leite, esse ácido graxo? No leite de ruminante, leite da vaca. Ora, de fato, se ele é encontrado na vaca e a vaca é animal, ele não pode ter ligação dupla, porque senão ele seria fluido, e eu só encontro óleo nos vegetais. O ácido caproico, que eu encontro no leite dos ruminantes também, na cabra, no leite da cabra,
ele tem na cadeia hidrocarbonada 6 carbonos e 0 de ligação dupla, de insaturação, nenhuma insaturação. Então, nesse caso aqui, eu estou falando todos esses aqui, esse 0 aqui que eu estou vendo aqui depois dos 2 pontos, significa que eles não têm nenhuma insaturação, eles são todos ácidos saturados. E aqui é interessante essa tabela aqui, porque observa, nos vegetais geralmente a gente encontra óleos, ou seja, os ácidos graxos são insaturados, são fluidos. Nos animais eu geralmente encontro ácido graxo saturado, não tem ligação dupla. Mas observe, o óleo de coco, né, ele contém o ácido láurico, que tem 12 carbonos na cadeia hidrocarbonada e nenhuma ligação dupla. Ou seja, o óleo de coco ele é saturado. Então ele é uma exceção nesse caso aí, porque geralmente o óleo vegetal ele é fluido, ele é líquido, ele é fluido. O óleo de coco é uma exceção, né? Ele é sólido, ele é semissólido. Vamos lá, ele é amorfo, então ele é semissólido. É uma exceção. Geralmente eles são fluidos, né? Então, nas palmeiras geralmente a gente encontra um óleo que não é muito fluido. É o que você encontra aí na palmeira do coco, né? Que você acha o ácido mirístico, ele também é um amorfo. O ácido palmítico ele é amorfo, mas esses ácidos aí são exceções. Em vegetal geralmente eles são fluidos, eles são líquidos. A gente viu que a gente podia contar esses carbonos a partir da cabeça em direção à cauda, ou o contrário, do extremo hidrofóbico ou da cauda, no extremo da cauda, em direção à carbonila, que está aqui. A numeração, como a gente tinha visto, o carbono 1 é o carbono da carbonila. 2, 3, 4 e assim por diante. Nesse exemplo aqui, até o 11. Se eu começar a contagem do extremo hidrofóbico, então esse carbono 11, eu tenho aqui 11 carbonos, o carbono 11, ele recebe a configuração W1. Então, né, a letra W1. Então é ômega 1, esse aqui seria o ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6, ômega 7, ômega 8, ômega 9 e assim por diante. Então eu posso classificar esses ácidos graxos usando um código alfanumérico. Então eu ponho C11 2.0, que significa, esse 11 significa 11 carbonos, e o 0 é o número de insaturação. Então depois dos 2 pontos eu ponho o número de saturações. Como aqui eu não tenho nenhuma insaturação, eu ponho 0. Então eu posso descrever esse lipídio como sendo o lipídio C11 2.0. Outra coisa importante é o seguinte, eu tenho a cadeia hidrocarbonada, que é a minha cadeia hidrofóbica. Se a essa cadeia eu considerar ainda carbonila, eu vou chamar isso aqui de grupo acil graxo, né? E se eu considerar toda a molécula, eu vou chamar de ácido graxo. Bom, os ácidos graxos insaturados, né, eles pode ter uma ou mais, né, insaturação. Eles podem ser poliinsaturados. Então, por exemplo, a Unilever, quando ela faz propaganda da margarina lá, ela fala que ela é rica em óleo poliinsaturado. Ou seja, é um ácido graxo com várias ligações duplas, né, com várias insaturações.
No caso da insaturação, é o seguinte: qual é a vantagem de você anunciar isso? É porque quando eu tenho um ácido graxo saturado, a cadeia é linear. Então a molécula ela tem uma estrutura linear, ela é reta. A dupla ligação ela faz um envezamento na molécula, ela produz um envezamento, ou seja, ela produz uma dobra na molécula. Então a molécula, quando tem uma saturação, ela deixa de ser linear. Quanto mais insaturação ela tiver, mais irregular ela é, portanto, né? Então ela é mais irregular. Lembrando da nossa primeira aula lá, o estado sólido é o estado organizado. O estado líquido, ou o estado amorfo, é um estado que não existe a organização ao nível molecular. Vamos pensar. A cadeia insaturada, ela é totalmente irregular, né? A dupla produz o quê? Produz dobras. Então, quanto mais dupla eu tenho, mais irregular é a molécula. É quase que impossível você organizar, colocar num estado organizado moléculas irregulares. Se você, com graxos insaturados, você não consegue organizar, você não consegue se aproximar do estado sólido. Então ela fica o quê? Fluida, ela fica líquida. Então os óleos que são insaturados, eles são fluidos, eles são líquidos. O ácido graxo saturado, ou seja, ele não tem dupla, ele é linear. E aí, se ele é reto, a cadeia ela é linear, ela é reta, eu consigo ter uma certa organização ao nível molecular. E aí ele fica sólido. E aí por isso que a gente fala que a gordura animal que é saturada e portanto ela é reta e eu posso organizar, e eu consigo ela no estado semissólido. A gordura é o estado amorfo, é o estado semissólido, se aproxima do estado sólido. Então esse encurvamento, essa dobra que acontece devido à dupla ligação, deixa a molécula fluida, né? Então ela é líquida, né? Isso é importante nas propriedades. Então, se eu tenho no meu sangue, eu estou transportando lipídios, né? Eu preciso de lipídios, né? Se eu ficar mais do que 2 semanas sem lipídios, eu vou ter problema de confusão mental, vou ter uma série de coisas que possam inclusive levar à morte. Eu preciso de lipídio, né? Então eu transporto esses lipídios que vêm da dieta lá para minhas células. Por quê? Porque elas são fontes, né, de outras moléculas, né? Então eu preciso dessas moléculas para formar, por exemplo, os hormônios. Eu preciso dessas moléculas para formar, né, membranas. Então ela tem função hormonal, mas tem função estruturante. Então são extremamente importantes. Então se na minha dieta eu tenho lipídios, esses lipídios vão ser transportados lá para as minhas células para ser transformados em hormônios, para ser transformados em moléculas estruturantes. Então, se eu tenho uma molécula dessa que é fluida, ela vai normalmente no sangue, ela tem fluidez, ela é líquida, então o sangue consegue transportar ela. Se ela não é líquida, ela não tem afinidade com a água, o sangue tem mais de 90%, tem mais de 97% de umidade de água. Então, assim, moléculas saturadas não são transportadas pelo sangue. Por quê? Porque ela não tem afinidade com a água. Então eu preciso ter outros meios para transportar essas moléculas lá para a célula. Tá? E isso então acaba afetando, né, as propriedades lá, inclusive ponto de fusão, e a gente vai ver isso mais para frente aí. Aliás, vamos ver agora. Então lá. Ponto de fusão. O que é fundir? Se eu tenho gelo e eu vou fundir o gelo, é derreter, não é verdade? Então o ponto de fusão é o ponto mudar do estado sólido, fusão é do estado sólido para o estado líquido. Quanto maior a minha cadeia hidrocarbonada, maior é a minha hidrofobicidade. Então, quanto mais carbonos eu tiver na minha cadeia, né, maior é a minha hidrofobicidade. Quanto mais hidrofóbico ele é, menos solúvel. Então, um aumento de número de carbono, né,
ele aumenta também o ponto de fusão. É isso que a gente está vendo nesse gráfico aí. Então, por exemplo, o ácido láurico, que tem 12 carbono, ele tem um ponto de fusão, né, de 43,9 graus Celsius. Vamos lá no outro extremo, o ácido araquídico, ele tem 20 carbonos. Olha para onde que vai esse ponto de fusão, para 75,4. Ele tem um ponto de fusão muito maior. Por quê? Porque tem mais carbono, né? Ok? Então a solubilidade dele é muito menor. Quanto mais carbonos, mais hidrofóbico, menos solúvel. É isso que significa esse gráfico aí. Então a solubilidade ela diminui com o número de carbonos. Muitas vezes, quando eu tenho uma molécula insaturada, vai aparecer o termo forma cis e forma trans. Então vamos ver no slide seguinte que fica mais fácil da gente ver. Tá? Vamos lá. Observe esse ácido graxo aí, ele é saturado. Ele não tem nenhuma dupla. Então você está vendo que ele é linear. A espessura, vamos dizer assim, a espessura dessa molécula é de 9,5 angstrom. Né? Você não precisa saber, porque isso é 10 a menos 12 centímetros. Mas não precisa saber isso. É a unidade de molecular. Então, quando eu meço molécula, eu meço nessa unidade aí que é angstrom. Não interessa para nós aqui qual é o valor dessa unidade, não. Mas vamos lá. A molécula saturada, ela tem uma espessura de 2,5 angstrom. Observa esse ácido. Ele tem aí, no caso, duas insaturações. Inclusive aí você começa já a observar que no local da insaturação ele deixa de ser linear, tá? Uma dobra, ele fica, né? Então, nesse caso aí, esse ácido que tem duas insaturações, a espessura dele já passou para 3,6, então aumentou. Por quê? Por causa da dobra. Bem, agora observa esse ácido aí. Esse ácido é o ácido oleico. Ele está muito mais torcido do que os exemplos anteriores. Ou seja, a espessura passou de 2,5 quando era linear para agora 11,3 angstrom. Ele está muito mais irregular e duas coisas contribuem para isso. Primeiro, a presença da dupla. A gente viu que a dupla ela é fixa no espaço, mas ela provoca um envezamento. Além da presença da dupla, observa, eu tenho aqui hidrogênio do mesmo lado da dupla ligação aparecendo. Eu tenho aqui um hidrogênio. Imagina que aqui no local da dupla é um eixo de simetria. E eu tenho do mesmo lado desse eixo dois hidrogênios. A mesma coisa acontece do lado de cá. Eu tenho dois hidrogênios do mesmo lado. Eu digo então que é essa cadeia carbônica, ela tem duas ligações duplas na forma cis. Então eu tenho uma ligação cis e outra ligação cis. E por que a configuração cis ela aumenta, né, a torção da molécula? Por uma razão muito simples. O fato dessa cadeia ela dobrar, deixa eu pegar aqui uma caneta. Ela está dobrada e aí eu tenho duas cadeias hidrocarbonadas. Vamos observar desse lado aqui. Imagine essa cadeia aqui. Vamos considerar essa cadeia todinha para cá. Então eu tenho aqui uma cadeia para cá, outra cadeia para cá. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um efeito hidrofóbico. A água vai empurrar essa molécula para cá e essa molécula para cá, na tentativa de diminuir esse contato. E aí, essas duas cadeias elas vão se aproximar, torcendo ainda mais
a molécula. Então, é o próprio efeito hidrofóbico que aumenta a torção dessas moléculas. Bom, então a gente viu que a ligação dupla cis, ela produz a torção na cadeia. Já a ligação trans, como elas não estão próximas uma da outra, a água não consegue juntar as duas. E aí ela fica mais linear. Então ela tem uma certa irregularidade, mas ela é praticamente linear. É isso que a gente está vendo aí nesse slide. Observa. Todas essas moléculas aqui têm duas ligações duplas. Em cada posição da dupla há uma dobra. Na primeira molécula aí, eu tenho todas as ligações do tipo trans. E a molécula está bem irregular, ó, ela está bem dobrada. Ó. Observa agora a molécula 2. A molécula 2, eu tenho uma ligação cis, onde eu estou apontando, e eu tenho uma molécula trans. Ela já fica mais linear do que a molécula 1. Por quê? Porque o fato de eu ter uma molécula trans, uma ligação trans, ela diminui essa dobra. Então ela fica menos dobrada. E aqui, mesma coisa, praticamente a mesma dobra, porque aqui eu tenho uma ligação cis e depois uma trans. Eu fiz aqui, peguei essa molécula e coloquei ela no transferidor para você ver. O ácido linoleico, ele tem mais ou menos, então aqui é uma abstração que eu fiz aqui só para você observar. Ele tem mais ou menos um ângulo de dobra aí de 70 graus. Nesse caso, eu tinha duas ligações cis. E o ângulo dele aí, ele está bem dobrado. Ó, ele tem uma ligação de 70 graus. Ele tem um ângulo de 70 graus. O 2, como eu tenho ali, já tenho uma ligação trans, olha, esse ângulo já aumentou para 190. Olha, imagina, ele já está ficando mais linear. Ó. Então, o que deixou ele mais linear? É a presença dessa ligação trans. E o cis trans, no caso aí, também ele é maior do que 130. Por quê? Porque eu tenho a ligação trans. Então, Bem, vamos pegar alguns ácidos aí para a gente ver as torções. Esse ácido, ele está bastante torcido. Por quê? Porque ele tem uma, duas, três, quatro ligações cis. Olha bem, ele está tão torcido que ele faz um ângulo de 360 graus. Observe o próximo. Eu tenho agora uma ligação trans, e aonde eu tenho ligação trans, ela é quase que linear. Ó. Aqui, novamente, trans, ele está bem menos torcido. Ó. Olha o ácido araquidônico. Eu tenho duas ligações cis, três, quatro ligações cis. Ó. Ele está bastante irregular também. Ó. Então, a regularidade desses ácidos, ele não só vai depender do número de ligações, quanto da configuração dessas ligações, se é cis ou trans. A tendência deles é aumentar a torção com o número de ligações duplas, principalmente se elas forem cis. Isso fica bem claro nesse exemplo. Então, por exemplo, esse ácido elaídico, ele tem uma ligação dupla na forma trans. E olha bem como ele é quase que linear. Agora observe o de cima.
eu tenho uma ligação dupla, né, mas ele está na forma cis. E olha como ele é bastante irregular, né? Então, a ligação dupla, ela também afeta o ponto de fusão. A estrutura trans é mais estável e possui maior ponto de fusão. Por quê? Porque ela é mais linear do que a estrutura cis. Bem, então vamos lá. A linearidade, ela permite a maior interação entre as moléculas e um maior ordenamento de longo alcance. E isso faz com que esse nível estrutural ele se aproxima do estado sólido, que é mais rígido. Então, quanto maior é a linearidade dessas moléculas, mais rígido vai ser, maior rigidez, né, vai ter a minha estrutura. Agora, se ela for irregular, ela é mais amorfa e, portanto, ela é mais maleável, né? Por quê? Porque não existe ordenamento, é mais difícil de você obter um ordenamento de longo alcance. E isso traduz numa menor rigidez. Por quê? Porque ele vai ser mais amorfo. É o que a gente vai ver daí para frente. Então, classificação de alguns lipídios. A gente viu lá que a classificação, geralmente, a popular, ela vem da origem. Então, o ácido palmítico vem da palma, o ácido caproico vem da cabra e assim por diante. Mas isso aí não significa muita coisa para a gente. Então, o IUPAC tentou sistematizar essa nomenclatura na forma alfanumérica. Então, como que funciona isso? O ácido palmítico, ele tem 16 carbonos. Se você contar aí, você vai descobrir que ele tem 16, né? Então, lá, 1 com mais 5, 6, 7, 8. Com mais 7, 15, com mais 1, 16. Então, tem 16 carbonos. Uma ligação dupla. Então, ali parece 16, 2.1. Mas eu tenho que dizer a posição dessa dupla. Que posição dessa dupla? Aí eu ponho uma potência nessa potência. Então, do lado do número que indica o número de duplas, nesse caso aqui eu tenho uma dupla, eu escrevo uma potência, e nessa potência eu escrevo delta 9. O que significa essa delta 9? Significa que a minha dupla está no carbono 9. A partir de onde? Da extremidade oxidada. Então vamos lá. Um carbono com mais 7, 8. Com mais esse aqui, 9. Por isso que a dupla está entre o nona liga, o nono carbono e o 10º. Igualmente, lá na química orgânica, a gente, então, se está entre o nono e o 10º, é a nona ligação a partir do terminal oxidado. Então, por isso que está escrito aí delta 9. Mas eu posso contar isso da extremidade hidrofóbica? Posso. Contando da extremidade hidrofóbica, ele é um ômega 7. Vamos lá. Eu tenho um carbono, com mais 5, 6, com mais esse 1 aqui, 7. Então ele está entre a 7ª ligação e a 8ª, se eu contar da extremidade hidrofóbica. Então eu digo que ele é um ômega 7. O problema de você usar esse tipo de abreviação é que se eu só indico a primeira insaturação, e eu posso ter, como é o caso do ácido linoleico, que eu tenho duas insaturações. Eu tenho uma no carbono 9 e outra no carbono 12. E olha lá do lado, ele é um ômega 6. Eu só digo aonde está a primeira insaturação contada a parte, né, da extremidade hidrofóbica. Eu não digo se ele tem uma, duas ou três. Então, apesar desse ômega aí aparecer com muita frequência, a gente ouve aí ômega 6, ômega 9, ômega 3 e assim por diante. Quimicamente falando, essa denominação, essa nomeação, ela não é muito
muito útil, porque ela só indica onde está a primeira ligação depois, né, do carbono ômega 1, se eu partir da numeração da extremidade hidrofóbica. A melhor, então, nomenclatura é essa aqui, que indica, além do número de carbono, no caso aqui, do caso palmitoleico, 16 carbonos, uma ligação dupla. E aonde ela está? Entre o carbono 9 e o carbono 10. O ácido oleico, ele tem 18 carbonos. E uma ligação dupla. Onde está essa ligação dupla? Entre o carbono 9 e o carbono 10, contado a partir da extremidade oxidada. O ácido linoleico, ele tem 18 carbonos. Depois você faz a continha aí para você ver. O ácido linoleico, ele tem 18 carbonos. 2 pontos. 2 significa o quê? Que eu tenho duas insaturações e que elas se encontram entre o carbono 9 e o carbono 10 e entre o carbono 12 e o carbono 13. Então eu escrevo delta 9,12 e nesse caso ele é um ômega 6 porque, vamos lá, um carbono com mais 4, 5, com mais esse aqui, 6, ele está entre a sexta e a sétima ligação, ele é um ômega 6. Então lá, a gente vê melhor isso na imagem. Então, ácido palmitoleico, vamos lá, ó. Ele tem 16 carbonos. Então, na contagem aqui, se você contar os carbonos, 1, 2, 3, 4, como fez aqui, quando chegar aqui, esse é o 16. Aonde eu tenho a dupla? No carbono 7, olha lá, ó. Numerei, tá, entre o 9. Está escrito errado isso aqui. Ele não é um ômega. Tá correto. No carbono 9, ó. Da ligação dupla, contado da extremidade à oxidade, é o carbono 9, entre o 9 e o 10. Mas contado da extremidade hidrofóbica, esse aqui é o ômega 1, esse aqui é o ômega 2, esse aqui é o ômega 3, o ômega 4, o ômega 5, o ômega 6, o ômega 7. Então é entre a sétima e a 10ª ligação. Né? Então, essa aqui é a ligação ômega 1, essa aqui é a ligação ômega 2, essa é a ômega 3, essa é a ômega 4, essa é a ômega 5, essa é a ômega 6 e essa é a ômega 7, entre o 7 e o 9. Então, como lá na química orgânica a gente fazia, basta pegar o carbono de menor numeração. O ácido oleico, então vamos lá, vamos ver a imagem dele lá. Então lá, contando aqui, ele tem 18 carbonos, você pode contar aí, vai ter 18 carbonos. A ligação dupla está entre o carbono 9 e o carbono 10. Então eu escrevo delta 9. Ó, uma ligação apenas, então eu ponho 18 carbonos, 1 elevado a delta 9. Mas contada da extremidade hidrofóbica, esse aqui é o ômega 1, essa aqui é a ligação ômega 2, essa aqui é a ômega 3, essa aqui é a ômega 4, essa aqui é a ômega 5, ômega 6, ômega 7, ômega 8, a dupla então é a ômega 9. Ou se eu contar aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está entre 9 e 10, eu pego o menor número, então é ômega 9. E por último, ácido linoleico. Eu tenho duas duplas ligações, por isso que aparece um 2 aqui, com 18 carbonos. Onde está a dupla? No carbono 9, entre o 9 e o 10, entre o 12 e o 13. Vamos ver? Vamos lá. Ó, numerando a partir da carbonila, ou seja, da extremidade oxidada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, a primeira aparece entre o 9 e 10, ó, delta 9. A segunda, no carbono 12 e 13, delta 12, ó. E 2 para indicar que eu tenho duas ligações. Se eu contar da extremidade hidrofóbica, essa ligação é ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6, ó, ômega 6. Ou se eu quiser contar do carbono, carbono ômega 1, carbono ômega 2, carbono ômega 3, carbono ômega 4, carbono ômega 5, carbono ômega 6, entre o 6 e o 7, ômega 6. E aí tem outros exemplos. Propriedades químicas dos ácidos graxos. Então,
Eles são ácidos moderadamente fortes. Então os ácidos graxos, como é um ácido orgânico, ele dissocia hidrogênio em solução aquosa, tá? Essa dissociação, ela é moderadamente, né? Ela acontece com uma certa intensidade, por isso que a gente fala que ela é moderadamente forte. E eles permitem algumas reações. Então, quais são as reações que acontecem nos ácidos graxos? A reação de esterificação, como o próprio nome diz, forma ésteres de ácido graxo. Saponificação, como o nome diz, forma sabões, né? E a oxidação, que é uma de combustão. A gente sabe que ácido graxo, se eu pegar um óleo de soja lá, eu uso para acender a minha fogueira lá na minha churrasqueira. Então eles são bastante, né, combustíveis. Na presença do comburente oxigênio, né, ele produz combustão. Então, reação de oxidação. Vamos ver em detalhe cada uma. A primeira, reação de esterificação. A reação de esterificação, ela sempre acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui uma molécula que é um álcool, na verdade um triálcool, porque tem 3 hidroxila, no caso aqui 3 carbonos, 3 hidroxila é o propano triol, ou mais popularmente conhecido como glicerol ou glicerina. Então, muito usado esse termo aí, glicerina. Então, a glicerina, então, a reação da glicerina com 3 moléculas de ácido graxo, reação de molécula orgânica é sempre por desidratação, a gente já cansou de ver isso. Sai uma hidroxila de um lado, sai um hidrogênio do outro. Observa, ácido, ele é ácido porque ele libera hidrogênio. Então, do lado, no terminal oxidado lá do ácido graxo, sai o hidrogênio. Do lado do álcool sai a hidroxila, formando água. Então, como aqui eu tenho 3 moléculas de ácido graxo, eu formo 3 moléculas de água. E aqui eu formo uma ligação de um álcool com ácido. Essa ligação forma o quê? Um éster. Lembrando da química orgânica, isso aqui é um éster. Então essa ligação aqui é uma ligação, né, que foi de esterificação, é uma molécula de esterificação, porque forma um éster. E aí, no caso, eu tenho um éster de ácido graxo. Então foi o que eu falei lá, um éster de ácido graxo. Se eu posso reagir com uma molécula de ácido graxo, posso reagir com 2 e posso reagir com 3. A reação com 3, como está aí nesse slide, eu formo um triglicerídeo. Então cuidado que o pessoal, às vezes, quando faz exame de sangue aí, eles fazem testes de triglicerídeo, esse termo está errado, né? O termo é o quê? Triglicérides, aliás, né? O termo correto é triglicerídeo. O termo errado é o que o pessoal fala. Você fez o exame de triglicérides? Não é triglicérides, é triglicerídeo. Então, nesse caso aqui, a reação da glicerina com 3 moléculas de ácido graxo forma um triglicerídeo. Se essa reação acontece com apenas 2, eu tenho um diglicerídeo. O di é um pronome multiplicativo para indicar a multiplicidade de 2. Então, multiplicidade de 2 e 2 ácidos graxos. E se essa reação acontece com apenas um ácido graxo, eu tenho um monoglicerídeo. Então, monoglicerídeo, diglicerídeo e triglicerídeos. Por favor, esquece essa palavra triglicéridos aí que não existe. Sempre acontece por desidratação. Como a gente viu lá atrás, quando a gente estudou proteínas, reação de desidratação, aparece moléculas de água e erradamente é chamada de condensação. Na verdade não é condensação, né? Mas é chamada de condensação nos livros de biologia e de bioquímica. Então, a esterificação, você tem a molécula de glicerina, mais 3 moléculas de ácido graxo, forma, né, da glicerina sai a hidroxila, do ácido graxo sai o hidrogênio, forma a molécula de água e, no caso aí,
um triglicerídeo. Então essa reação é chamada de esterificação, porque forma um éster de ácido graxo. Éster por quê? Porque essa molécula é um éster. Ela é classificada como éster. Isso lá da química orgânica. Então é isso aí. Saponificação. Agora eu pego já um triglicerídeo. Então, saponificação, triglicerídeo. E reajo essa molécula de triglicerídeo com uma base forte. Base forte, no caso aí, é hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Hidróxido de sódio é a minha soda cáustica, né? E hidróxido de potássio é a potássio sódica lá, que eu consigo às vezes fazer ela pegando carvão, cinza, né? E umedecendo isso aí, jogo bastante água na cinza, furo a lata e aí vai sair um caldo branco lá embaixo. Esse caldo branco aí, ele é bastante alcalino e é na verdade o hidróxido de potássio. E através disso aí, o pessoal na roça faz sabão. Então sabão de cinza, que a gente ouve dizer, feito na roça, caro inclusive, porque ele é difícil de fazer isso aí, demora muito, mas é um sabão que tem propriedades inclusive farmacêuticas, né? Ele cura ferida, ele fecha, cicatriza ferida e etc. Então esse sabão aí, ele é feito, no caso aí, a base que eu uso aí não é o hidróxido de sódio, é o hidróxido de potássio, lá da cinza, bastante alcalina. Inclusive, se você não tiver com a acidez, você está com azia, e se não tiver, né, o leite de magnésio, né, você pode dissolver um pouquinho de cinza lá. Você vai me xingar porque é bastante amargo, mas vai acabar com a sua azia, porque é uma base, né? Então vamos lá. Eu tenho um triglicerídeo, reage com a base forte. Então da base, né? No lugar, então vamos lá, observa o que forma. No lugar do hidrogênio, então aqui do lado de cá, né, onde eu tenho aqui uma base, eu formo novamente, aqui rompe essa ligação éster aqui, no caso triéster aqui, porque são três, elas são rompidas, essas ligações. Aí, para reconstruir essa molécula, a molécula aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 carbono. Aqui eu vejo o glicerol. Então, o triglicerídeo, ela tem um glicerol, né, um resíduo de glicerol no centro dessa molécula. E o glicerol, como a gente viu no slide anterior, para formar esse éster aqui, ele perdeu o que? A hidroxila. Então, nesse lado aqui, entra essa hidroxila da base. E aí, eu reconstituo o meu glicerol, a glicerina. E do lado do ácido? O ácido era aquele que, né, na dissociação, ele perdeu o hidrogênio. Eu devolvo, nesse caso aqui, eu não tenho hidrogênio para devolver. Quem que eu vou devolver? A base. Então, no caso aqui, se a base for o sódio entra no lugar do hidrogênio, do ácido. Se for o potássio, aqui entra o potássio, por isso que eu pus B aqui, porque pode ser tanto o sódio como o potássio. E, na verdade, eu tenho aqui, um esterato sódico, se for sódio, ou um esterato potássico, se for a base forte, for hidróxido de potássio. E esse esterato sódico ou esterato potássio é o que a gente chama de sabão. Na verdade, isso aqui é um sal, né? Então, quando eu tenho aqui um mineral, eu chamo isso de um sal. Então, na verdade, o que é um sabão? É um sal de ácido graxo. Então, quando eu reajo no caso aqui, um triglicerídeo com uma base forte, eu tenho aqui um sal de ácido graxo, que é o meu sabão, e glicerina, né? A glicerina, ela tem uma densidade menor do que o meu sabão, ela vai ficar na parte, né, sobrenadante da minha solução. Eu consigo tirar essa glicerina aí e eu vou usar ela tem propriedade higroscópica. O fato dela ter uma grande quantidade de hidroxila faz dela
né, uma molécula higroscópica, ou seja, ela interage com a água, ela dissolve a água. Então ela glicerina é muito usada em alimentos. Né? Então eu uso a glicerina para poder manter a umidade no meu alimento. Ou seja, a umidade no caso de alimento é a maciez. Então quando eu quero ter um alimento macio, eu preservo a água dentro desse alimento. Então é o caso, por exemplo, do pão de forma. Só que aqui no caso eu não ponho glicerina no pão de forma, eu uso uma molécula higroscópica, que a gente viu nas aulas anteriores lá, né? Que é a lactose. Então absorve bastante umidade, o pão não perde a umidade, ele não fica duro. É o caso do pão de forma. Para fazer o pão de forma eu ponho bastante lactose. Na indústria põe lactose. Em casa você põe leite em pó, que é rico em lactose. Bom, então está aí a reação de saponificação, né? A gente reage triglicerídeo com uma base forte, a base quebra as ligações de ésteres aí, triéster nesse caso aí, devolvo para a glicerina a hidroxila, dá onde vem essa hidroxila? Do hidróxido de sódio, né? E no lugar do hidrogênio, para substituir o hidrogênio do ácido, entra aí o meu sal mineral. No caso aí, o sódio ou o potássio, dependendo da base que eu estou usando. E aí eu tenho um sal de ácido graxo, que é o sabão. E a glicerina são os dois produtos da minha reação. No caso aí, esse sal aí de ácido graxo é o meu sabão. Como o ácido graxo ele tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, ele é uma molécula anfifílica. Então o comportamento de uma molécula anfifílica na água, né, é interessante porque a água, como ela não tem nenhuma afinidade com a parte hidrocarbonada, que é hidrofóbica, ela tende a juntar todas elas. Que propriedade é essa? A gente viu lá na nossa primeira aula, que é a hidrofobicidade. Então a água, ela é racista, ela tende a juntar tudo que ela não tem afinidade junto com ela. E aí vou ter duas afinidades diferentes com a água e a tendência é de formar estruturas esféricas. É o que a gente vai ver no slide seguinte. Então a cauda, ela é apolar. Por quê? Porque ela é hidrocarbonada, ela é hidrofóbica. E a cabeça, como ela é oxidada, ela tem oxigênio, então ela é polar, né? E ela é iônica, é polar. E a molécula... Observa essa abstração aí. Eu tenho aí uma partícula de gordura. Então aqui eu tenho minha partícula de gordura. E olhando a molécula de ácido graxo, eu vejo que ela tem afinidade com essa gordura aí, essa gotícula de gordura, na cauda, não na cabeça. Então ela vai absorver, se juntar, não ligar. Se juntar essa molécula de partícula de gordura aí pela cauda. Mas observa, essas moléculas aí, né? Essa molécula anfifílica, ela tem a forma cônica. Olha bem. Imagina isso aí como se fosse alfinete. Se você colocar um alfinete do lado do outro, encostar um no outro, se você colocar um do lado do outro, o que você vai ter? Uma forma esférica. É exatamente o que vai acontecer aí. Observa. Forma essa forma esférica aí, que a gente chama de micela. Ao final desse processo aí, o que vai ficar exposto na superfície dessa micela aí? A cabeça, que é iônica. Então, assim, iônica significa que tem carga positiva ou carga negativa. Então, moléculas, agregados moleculares, no caso aí, que tem carga na superfície, passa a ter solubilidade. Então, eu tinha uma molécula de gordura que não tinha solubilidade. Mas usando essa molécula anfifílica, ela passa a ter carga na superfície e ela passa a ser solúvel. Então, tem lá a adsorção nas interfaces, né? A interface aí, no caso aí, é a água mais a partícula de gordura, né?
E aí ele forma a estrutura, passa a ter solubilidade, e então ela passa a ter uma propriedade importante que a gente chama de detergência. Então o ácido graxo, ele se transforma em sabão porque ele produz micelas, né? E a micela pega uma partícula de gordura e transforma essa partícula de gordura num agregado molecular com superfície, né? Cuja superfície ela tem carga, então ela passa a ter essa solubilidade. Então eu dou solubilidade para uma molécula que não tinha solubilidade. Isso é detergência. Um parênteses aí. Quando você... Esse processo que você transforma isso num agregado molecular que a gente chama de micela, esse processo chama de micelização. O tempo, mais ou menos, que demora para formar uma micela é mais ou menos, em média, aí, 5 minutos. Então vamos lá, você está lavando um prato cheio de gordura. O correto é fazer o seguinte: para tirar essa gordura que está no prato, e às vezes você lava e não vê essa gordura, mas se você olhar no microscópio eletrônico lá, ou no microscópio até óptico mesmo, você vai ver que essa gordura está lá, você não tirou ela. Essa gordura é uma fonte de nutrimento para bactéria, para outro tipo de micro-organismo. Então, na verdade, você não limpou absolutamente nada. Então, como que você garante essa limpeza? Você só vai garantir essa limpeza se formar micela. E esse tempo de micelização é mais ou menos 5 minutos. Então, presta atenção. Se você tem vários pratos lá para você lavar, você lava todos eles primeiro e não enxágua, porque se você enxaguar ele, você não deu tempo para formar a micela, você não retira essa gordura que está no teu prato. Ou seja, você não limpou absolutamente nada. Então o certo é lavar tudo primeiro, deixar lá com sabão lá para formar a micela, né, para o processo de micelização, ou seja, de encapsulação dessa gordura. E só depois de encapsulado que essa gordura sai quando você joga água. Então eu preciso esperar, é necessário esperar 5 minutos. Então não é correto você lavar um prato e logo em seguida você jogar água, porque na verdade você não lavou absolutamente nada. Né? Você só não está vendo a sujeira. Mas ela está lá, e essas bactérias vão adorar isso. Esse processo aí a gente viu no laboratório. Então a gente jogava a água, quando a gente jogava o detergente tem o quê? Ácido graxo, né? A molécula anfifílica, né? Que é o tensoativo. E a molécula. E depois, quando eu jogava o detergente, eu formava a emulsão. Emulsão por quê? Porque eu formo a micela. Ou seja, eu crio um agregado molecular com carga na superfície. Ou seja, eu pego uma molécula que não era solúvel em água e transformo ela, né, por um processo de encapsulação na forma de uma cápsula. E essa cápsula passa a ter carga na superfície. Nesse desenho aí eu tenho, né, como o que a gente chama de, né, contrair o sódio. Então é positivo, é uma micela positiva. No caso da caseína que a gente usou no laboratório, que a gente fez lá a micela de caseína, a caseína ela é carga negativa. Então eu posso ter carga positiva e carga negativa. Então, detergência. Por que o sabão então lava? Se a gente perguntar então, por que o sabão ele lava? Então vamos lá ver em mais detalhe quais são esses processos aí. Quando eu tenho uma molécula anfifílica, ele se aproxima de outra molécula anfifílica. Primeiro, essa molécula de ácido graxo, ela tem a cabeça, e a cabeça é oxidada, ou seja, ela tem oxigênio. E o oxigênio de uma cabeça pode interagir com o hidrogênio da hidroxila da outra cabeça. E aí, nesse caso aqui, quando isso acontece, e aqui pus vários exemplos aqui, ó, se elas estiverem muito próximas uma da outra, eu vou ter ligação de hidrogênio. Então, essa é a primeira coisa que acontece para tirar um lipídio usando o outro. Eu tenho que esperar formar ligações de hidrogênio. Além disso, né, eu tenho aqui cadeias hidrocarbonadas próximas uma da outra. E aí, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, você vai falar assim, pô, mas existe atração entre as cadeias? Sim, porque quando eu tenho
aqui uma cadeia hidrocarbonária se aproximando da outra, existe repulsão entre esses elétrons. Então esses elétrons, existe o que a gente fala de, cria uma carga momentânea, ou seja, uma carga momentânea devido à formação de um dipolo aí. Então quando os elétrons eles são afastados aí, né? Quando eu tenho elétrons aí nessa cadeia hidrocarbonária, eles são afastados um do outro, eu crio o que a gente chama de carga momentânea, né? Essa carga momentânea é devido a quê? A formação do dipolo. Então, o dipolo que não é permanente, ele acontece só quando eu tenho essa aproximação aí, mas isso aí, de um lado eu tenho um lado positivo, do outro lado negativo, um atrai o outro. Então eu tenho forças de Van der Waals acontecendo entre as cadeias de hidrocarbonato. Então presta atenção, eu tenho dois tipos de interações que acontecem aí, que é o que a gente chama de detergência. Primeiro, a ligação de hidrogênio entre as cabeças, e a força, né, de Van der Waals, que acontece por polarização. Eu formo um dipolo, né, momentâneo aí nesse caso aí. E essas duas interações aí é o que forma a detergência, por isso que o sabão lava, né? Então é isso que está mostrando aí nesse slide aí, as forças que acontecem aí. Reação de autooxidação. Então essa reação de autooxidação, né, ela acontece lá que fica mais final. Bom, eu pulei os slides porque assim, aquelas etapas não interessam pra gente. O que interessa é esse resumo que eu vou fazer aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Então lá, o oxigênio, ele é extremamente reativo. Ele é capaz de quebrar essa ligação π aqui. Quando ele faz isso, deixa um elétron de valência aqui, nesse carbono, e um outro elétron de valência no carbono vizinho. Esses dois oxigênios, eles entram aqui. Então entra aqui um oxigênio, esse oxigênio está ligado ao outro oxigênio, e aí os dois oxigênios entram aqui. Novamente, o que acontece? Há uma quebra nessa posição, e aí, novamente aqui, eu formo a carbonila de cá, uma carbonila de lá. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um carbono com hidrogênio e uma carbonila. Isso, na verdade, está representado aqui, ó. A carbonila, que é o carbono mais o oxigênio, e mais um hidrogênio aqui, que é esse hidrogênio aqui. Esse grupo funcional aqui é de um aldeído. Então eu formo, na verdade, dois aldeídos. Então, na verdade, a autooxidação de lipídio forma duas moléculas de aldeídos. Aldeído é um composto cetônico que tem sabor adstringente, né, e desagradável. Na verdade, essa reação aí, você já viu isso em casa, acontece lá na sua manteiga. Quando você põe a manteiga, deixa fora da geladeira num dia quente, e quando você vai lá, essa manteiga derreteu, e quando você come essa manteiga, tá com aquele sabor meio amargo, meio adstringente, isso aí na verdade foi porque aconteceu essa reação aí. A temperatura estava alta, com a presença do ar, que tem oxigênio, houve essa autooxidação, e dessa autooxidação eu formei dois compostos cetônicos que tem esse sabor adstringente aí, que na verdade é o ranço, é aquele, né, rancidez. Então quando a manteiga ela fica com sabor desagradável, né, é porque ela produz esses dois compostos cetônicos aí que tem um sabor, né, desagradável. Aí, vamos ver essa reação acontecendo aí de uma forma animada. Então lá, eu tenho o oxigênio, um oxigênio está ligado, ele é do grupo 6A, ele se liga ao outro oxigênio por duas ligações. Então eu tenho entre um oxigênio e o outro a ligação. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Um abraço grande. Fiquem em casa.